quer ter grandes graças na sua vida, viver o imensurável, viver a vida extraordinária, viver saudável, viver financeiramente bem, então você tem que aprender a agradecer. Não é à toa que se diz que o agradecimento tem tanta força. O agradecimento, assim como uma oração de mãe, como uma reza, uma bênção que as mães dão aos seus filhos, não dizem que é poderosíssimo, que não existe reza maior que a bênção da nossa mãe, do nosso pai, que é aquela pessoa que tanto te ama. Então, por que que a oração de uma mãe, o porquê que a bênção de uma mãe é tão poderosa quanto o agradecimento? Então, se você quer saber e colocar em prática o agradecimento na sua vida e ver o extraordinário acontecer, venha comigo nesse vídeo. Vocês estão no De Papo com Além. O meu nome é Fernanda, sejam muito bem-vindos. Se vocês gostam desse tipo de assunto, já se inscrevam no canal para sempre receber novidades. Compartilha com aquela pessoa também que está precisando agradecer um pouco mais sobre a vida e para ver o extraordinário acontecer, as curas, o dinheiro entrar, o seu sonho ser realizado. E não deixe de curtir esse vídeo para que possa expandir e chegar para mais pessoas e descobrirem, se não sabem, o quanto é grandioso agradecer, mas agradecer de coração. E é isso que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. Então, por que que a oração da mãe, a reza da mãe, a bênção da mãe falam que é a oração mais poderosa que chega diretamente aos céus? Porque tudo aquilo que a gente fala com amor, que a gente fala com emoção, para quem é pai, mãe, eu já encho aqui, né, os olhos de lágrimas, vocês sabem que eu sou chorona, para quem já me acompanha aqui nos vídeos. E sabe o quanto quando a gente fala dos filhos, quanto emociona, quanto dá prazer, quanto dá orgulho, quanto a gente quer, mesmo que adultos, proteger eles de todos os maus. Então, quando a gente coloca amor, a gente coloca energia numa simples palavra. Às vezes, né, os mais antigos, né, já eu não tive esse costume porque os meus pais não era uma geração no qual praticava, né, a questão da bênção, mas eu acredito que os pais deles provavelmente praticavam, que os antigos já diziam, né, que tinha aquela bênção filho, bênção pai, bênção mãe. Aliás, os filhos também pediam a bênção dos pais e os pais abençoavam, só que hoje não há necessidade, né, de ter ali uma regra de como dizer bênção. A partir do momento que você fala, meu filho, que o amparo espiritual esteja com você, que sua vida seja gloriosa. Eu desejo todo o amor divino e toda a força e poder infinito de Deus que tem dentro de você, ou que seja o que você quiser falar para o seu filho, de forma que você sente ali no seu coração, que dá até um aperto assim no coração. Você já está emitindo para ele uma benção tão grande. Às vezes tem pais que têm dificuldade de falar, né? Às vezes cresceu num ambiente onde não sabia dar e nem receber amor. Normalmente os pais antigamente, não todos, mas a maioria, eles eram muito, corriam demais, muitos trabalharam na roça, muitos começaram a trabalhar muito cedo quando crianças, e isso foi trazendo ali um endurecimento. E talvez também porque eles não tinham em casa, eram famílias muito grandes, né, que tinham muitos irmãos, então os pais não tinham esse hábito de abraçar, de beijar, mas tinham de abençoar. Não queria dizer que os seus pais não gostavam ou não de você. É que cada um tem a sua particularidade de acordo com aquilo que viveu dentro de casa, de acordo com a sua criação, com a sua educação, que acaba às vezes endurecendo e deixando de mostrar, de demonstrar que ama, em forma de carinho, em forma de palavras.
Mas quando o seu filho sai ali e você fala dentro da sua cabeça, eu tô falando filho, tá, gente? Mas pode ser o seu marido, pode ser você, a sua vida, você se abençoando, que eu acho que também não existe bênção maior. Aliás, o intuito de ensinar para vocês como agradecer e receber graças divinas, que eu tenho provas assim grandiosas na minha vida de agradecimento, que é uma das práticas, inclusive, que tem até no vídeo, no vídeo não, desculpa, no livro, O Poder do Subconsciente. Se vocês puderem, gente, quer acordar para a vida? Quer viver uma vida imensurável? Além de tudo que eu venho ensinando aqui nos meus vídeos, eu compartilho aquilo que eu aprendo e que eu coloco em prática e que dá certo. Leiam o livro O Poder do Subconsciente. Você vai ser uma pessoa hoje e você vai ser uma pessoa amanhã. A partir do momento que você começar a ler esse livro, você vai ter um outro olhar sobre a vida, você vai ter um outro olhar sobre os obstáculos, sobre os problemas que acontecem em nossas vidas, que somos nós, né, os criadores deles, mas que nós temos também o poder de criar coisas maravilhosas e de curar aquele problema, de curar aquilo que você em algum instante você criou e trazer o perfeito, trazer a perfeição, que é, sabe, que é o amor ali divino que está dentro de você. Então, quando eu estou dando aqui o exemplo da mãe, do pai, é porque é um amor assim que não tem como descrever. Eu sou mãe de 2 filhos e mais 2 pets. E para quem são aqui, aliás, para quem não é, mas eu tenho certeza que você tem um grande amor aí na sua vida, mesmo que seja você que tem que ser o seu primeiro amor, né? Que é você mesmo. E esse sentimento, ele exala uma energia para o universo. E o universo, ele entende aquilo como uma presença tão grande, que você é tão grato pela sua vida. E ele entende, e ele fala, é isso, então vamos contemplar com muita gratidão também, com tudo que existe de melhor no mundo. E falando, né, sobre o livro do Poder do Subconsciente, que agora eu tô apaixonada, assim, eu já li, tô relendo, e aí todos os pontos importantes eu tenho que trazer para vocês em algum vídeo. E um dos fatores importantíssimos que altera as glândulas do seu corpo, altera as suas células, com tudo isso altera o poder do universo, altera o seu eu antes e o seu eu depois. É o poder do agradecimento, porque às vezes as pessoas estão passando por alguma situação, de repente uma questão de saúde, ou talvez uma questão emocional, ou uma questão difícil de se resolver, e não sabe como lidar com isso, não sabe como resolver. E você tem o poder dentro de você, né? Existem vários caminhos, mas hoje eu vou trazer esse em especial, que é: você sabe agradecer? Você sabe sentir o agradecimento dentro de você por tudo, até pelos problemas que acontecem na sua vida. Eu vou contar uma história rápida aqui para vocês, que já aconteceram várias coisas, né? Assim como todos nós passamos por ensinamentos constantes na nossa vida, até que a gente vai entendendo o funcionamento e a engrenagem de como viver de forma mais intensa, de forma mais presente, de forma a aproveitar mais tudo que existe na vida. E aí, o que aconteceu na minha vida, né? Eu já contei para vocês que eu larguei o CLT por conta do meu propósito, que é esse, é levar a expansão de consciência para as pessoas, é levar um pouquinho do que eu aprendi dentro dos meus 30 anos de estudo e aprofundamento, e levar para as pessoas que elas podem mudar a vida delas em qualquer momento, seja ele qual for, do mais difícil ao mediano, você consegue mudar, inclusive proporcionar curas que para os médicos, sabe, comprovado cientificamente, não dá com agradecimento.
é um dos pontos que te leva ao ápice do milagre, que muitas pessoas conhecem como milagre, mas não são milagres, é só você colocando o seu poder para, sabe, para criar o que você deseja na sua vida. Então, tantas pessoas ficam aí quebrando a cabeça e se preocupando, colocando foco nos problemas, colocando foco em coisas que não é para colocar, porque se você confiar e você agradecer com muito sentimento, você vai conquistar o que você está precisando. Seja ela o que for, depois vocês colocam aqui no relato, agradeçam, pratiquem o agradecimento. Eu já falei no meu vídeo sobre o Ho'oponopono, que foi uma das práticas criadas, né, para um agradecimento, que nada mais é do que um agradecimento. Só que quando você faz com frequência, aquilo vai mudando a sua vibração. Às vezes você está tão triste ali e você começa a fazer um agradecimento em forma de oração, né? E você muda a percepção que você tinha sobre aquele problema. Você começa a enxergar que talvez aquele problema é a sua solução. Porque se aquele problema não tivesse chegado na sua vida, você talvez não olharia com um olhar mais profundo para algo que você pode ser melhor, para algo que você pode realizar de mais grandioso, para algo que já está na hora de cortar e que você tem outras oportunidades sensacionais na sua vida. E aí que eu trouxe uma relação, né, da minha vida, que eu, em um momento não muito distante, eu resolvi fazer um curso de cabeleireira, porque eu estava meio perdida, comecei aí o meu despertar da consciência um pouco mais profundo, no sentido de entrar ali no meu deserto pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, que é quando você, acho que chega ali nos seus 40 anos, normalmente acontece assim, tomara que aconteça antes, eu já ensino a minha filha para que ela entre, né, nesse deserto pessoal dela muito antes, para que ela possa aproveitar a vida de forma esplêndida. E o meu aconteceu ali a partir dos 40, onde tudo começa a ficar estranho, você, o que gostava já não gosta mais, aquilo que você achava que era suficiente para a sua vida passa a não ser mais, você quer mais propósito, você quer mais amor, você quer mais consistência na vida, coisas que realmente façam sentido e que não sejam artificiais somente. Então esse é o deserto pessoal, que é quando você entra assim em profunda análise sobre você. O que você quer da vida? O que é bom para mim? O que de verdade me faz feliz? São essas perguntas. E aí eu entrei nesse deserto pessoal e nesse deserto pessoal eu não sabia mais para que lado ir, de profissão, né? E eu resolvi escolher uma das profissões onde, quando eu era mais nova, me interessava. E eu falei, por que não? Vou aprender, né, sobre cabelo, vou ser cabeleireira. E fui estudar. Estudei numa grande escola, uma grande academia. Mas que, gente, eu nunca antes, assim, havia me sentido tão menosprezada, acho que por mim mesma. Eu não sei nem a palavra que dizer para vocês, mas eu tive um sentimento de não pertencimento, de ser um peixe fora d'água, de me sentir muito pequena perto de muitos grandes, de me sentir incapaz, de me sentir fracassada. Nossa, eu já não gosto nem de falar essas palavras. Mas enfim, foi tudo isso que eu senti. E eu falo para vocês, eu entrei numa briga interna comigo sobre essa experiência que eu vivi. Foi um curso que deveriam ser 1 ano e foi 1 ano e pouco. Depois disso fiz um outro curso de corte, de especialização. Hoje, se eu quiser atuar como cabeleireira, eu posso atuar. Mas ainda dentro disso, eu descobri que eu entrei, né, nessa questão com vocês, porque eu descobri que, assim, às vezes precisa vir um problema, às vezes precisa vir algo que te traga desconforto,
às vezes precisa vir algo que te tira do que você está acostumado a viver, da sua conformidade ali, do seu conformismo, da sua, não sei, de repente de algo que te traz ali uma paz de espírito, para que você se desperte para algo muito maior. Então, assim, eu não atuo, né, como cabeleireira, tenho um salão montado, tenho um espaço montado, mas eu ainda sinto que o meu propósito é ser terapeuta, é ser hipnoterapeuta, é trabalhar com a mente, é trabalhar com as pessoas, é levar um pouquinho do meu ensinamento e do meu conhecimento para as pessoas abrirem o olho, para as pessoas despertarem, para as pessoas criarem uma lucidez muito maior dentro da sua mente de tudo que vocês são capazes de fazer. E eu cheguei nessa história de cabeleireiro porque, assim, gente, eu nunca me senti tão mal como eu me senti quando eu fiz esse curso. Mas que, olha aí, foi algo que eu me senti desconfortável, levei de verdade, acho que 2 anos, 3 ao todo, para me entender dentro desse processo que eu vivi, para entender realmente qual era meu propósito, para enxergar o que realmente me fazia feliz e que me levou para um caminho muito maior, que levou para um caminho de expansão, assim, de eu comigo mesmo me conhecer. Então, assim, quando a gente está alinhado com o que a gente quer de verdade, eu trouxe toda essa história, porque quando vocês agradecem por algo que vocês querem demais, as coisas acontecem como uma mágica. E eu venho agradecendo todos os dias por esse canal, por ainda estar pequeno, mas eu acredito que você é grande. Eu ainda sei que na comunicação não é algo que eu domino, mas que eu posso dominar. Ou que simplesmente, falando na simplicidade da forma que eu falo com vocês, alguma pessoa eu vou tocar e tudo que eu venho ensinando vai melhorar a vida daquela pessoa de algum jeito. Nem se for 1%, 2%, 3% se ela colocar em prática. E aí eu falo para vocês, quando a gente agradece, a gente começa a ter visão, expansão de consciência, que até os problemas, até o desconforto, até aquilo que nos incomoda, ele gera em nós uma oportunidade de viver coisas grandiosas, que é o que eu estou vivendo agora. Eu estou vivendo um sonho. Parece muito pequeno para alguns, mas para mim é grandioso, né? Ter um canal, poder contribuir no engrandecimento das pessoas, poder contribuir na vida das pessoas, colocando uma sementinha ali. Eu sempre falo que eu sou uma sementinha, sabe, para criar uma plantinha ali dentro do seu ser e você se ver como importante, porque você é. Aliás, nós todos somos maravilhosos, só que muitas vezes não elevaram esse nosso poder, né? Não engrandeceram o nosso ser especial. E quando a gente agradece, gente, eu sou tão grata, eu sou tão grata, eu sou tão grata. E aconteceram tantas graças na minha vida de ser grata, grata de verdade, mas fazer isso todos os dias, né? O Ho'oponopono tá aí para quem quiser. Eu acho que é um ato assim que também é grandioso, que se todas as pessoas tivessem acesso, e a internet está aí para isso, por isso que eu criei esse canal. Eu vou deixar aqui na descrição como fazer o Ho'oponopono, mas nada mais é do que um agradecimento de coração que você faz dizendo por 108 vezes, 108 porque na numerologia 108 é um número aí de expansão de consciência, de cura, de elevação divina, de tudo de maravilhoso que possa existir. E aí você fala, por exemplo, eu, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo, ou grato. Ou então você fala o seu nome, né? Fernanda, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo.
E aí eu trouxe um relato até do livro que eu tô aqui com o livro, ó, O Poder do Subconsciente. Compram, porque vocês não vão ser mais a mesma pessoa depois desse livro. Já é a segunda vez que eu tô lendo. E aqui um dos relatos, né, ele fala do método de agradecimento, que quando a gente agradece na Bíblia, né, já tinha sobre o agradecimento, a gente expande o divino, a força criadora que existe dentro de nós, aquele Deus que existe dentro de nós, ele expande e aí você atrai tudo que você deseja. Aí você pode agradecer, sabe, pelas suas vendas maravilhosas e abençoadas, mas sempre no presente, tá? Como se você já estivesse vivendo, mesmo que você não está vivendo a vida perfeita que você gostaria de viver, imagina ela na sua cabeça, cria ali o que você gostaria de viver no momento que você está falando, que você está agradecendo, você fala, né? E aí em um dos relatos aqui, ele conta uma história de uma mãe que estava desempregada, acredito que com 3 filhos, não lembro a quantidade de filhos, e que ela não tinha o que comer, ela não tinha mais de onde tirar dinheiro. E aí ela teve acesso a esse livro, a esse conhecimento através de uma pessoa que ensinou a ela e falou: agradeça, agradeça por aquilo que você quer ter, porque quando você agradece, você já está criando dentro do seu poder divino, dentro do seu potencial, você já está criando aquilo que você quer viver. E aí ela falou: eu agradeço pela riqueza que eu tenho, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Ela não falou com o Ho'oponopono, eu só estou aqui acrescentando que é uma oportunidade que você tem a mais, um plus a mais para colocar aí na sua oração, mas você pode falar: eu agradeço pela minha riqueza, eu agradeço por ser rica e abençoada, eu agradeço, Deus, Deus que existe dentro de você, porque você tem um Criador dentro de você, que você cria tudo isso. E aí ela fez, gente, depois de uma semana, ela foi chamada por uma pessoa para ter um cargo de confiança com salário lá em cima. Essa pessoa viu as condições dela, ainda emprestou um dinheiro grande para que ela colocasse tudo em dia e que aos poucos seria descontado do seu salário, mas que era muito bom, era muito bem remunerada, e com um pouco tempo a mulher estava rica, porque ela trabalhava, ganhava um bom dinheiro e ficou rica e deu tudo para os filhos dela o que ela poderia dar. Esse é só um relato. É simples, mas é real. Gente, já é comprovado cientificamente que quando a gente agradece, a gente muda a nossa frequência. Então, agradeçam, agradeçam todos os dias de coração por tudo aquilo que você ainda não tem, mas não fala que não tem. Você já cria na sua mente lá, né? Eu tô aqui co-criando que meu canal cresça, que eu possa levar para as pessoas tudo aquilo que eu conheço de outras formas. Eu quero fazer palestras, eu quero levar para as pessoas, eu quero levar para crianças dentro de escola esse conhecimento, né? Então agradeçam, porque aquilo que a gente agradece já visualizando, tendo, vivendo como presente, acontece. Então eu vou deixar aqui na descrição mais uma vez sobre o Ho'oponopono, mas se você não quiser fazer como o Ho'oponopono, que olha, tem grandes relatos aí gigantescos de pessoas que obtiveram cura, de pessoas que obtiveram dinheiro, riqueza, que se tornaram milionárias através do Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono vai fazendo uma limpeza dos seus padrões limitantes, das suas crenças que você foi carregando a sua mente durante muito tempo, que você não era capaz. Lembra que eu falei que eu não era capaz, que eu me sentia frustrada, que eu me sentia derrotada, fracassada, e aí eu fui limpando esses padrões da minha mente. E toda aquela vivência que eu vivi me trouxe, além de tudo, grandes amigos maravilhosos que eu tenho até hoje. Uma experiência bacana, porque nada é perdido, tudo aquilo que a gente estuda é utilizado de alguma forma na nossa vida. E para mim, as pessoas não têm noção de o que esse curso me transformou.
Mas não foi o curso em si, mas foi aonde eu me coloquei e que eu não me sentia ser pertencente. E que depois eu me minimizei tanto, eu me senti um feijãozinho, eu me senti um grãozinho de arroz no meio daquele povo e não me sentia pertencente àquele mundo, que eu me levou a essa viagem da minha busca do meu propósito. Então façam isso, agradeçam, agradeçam e agradeçam. Tem também aqui relatos de cura, que as pessoas já agradeciam pela cura, porque a gente tem o curador dentro de nós, que é o nosso Criador, gente. Deus está dentro de nós, nós somos uma partícula de Deus. Então nós criamos tudo, inclusive o nosso corpo. Então acredite, coloque lá já assim, agradeço. Agradeço pelo meu corpo saudável, maravilhoso, pela minha vitalidade abençoada. Agradeço. E coloquem aqui os relatos, os comentários e coloca aí, eu agradeço, eu agradeço. Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo e agradeço por vocês estarem por aqui. Beijo.